Olá, pessoal. Estamos aqui hoje para fazer a validação visual da geocodificação que foi gerada a partir do OpenStreetMap. Foi utilizado o plugin MMQGIS do QGIS para gerar as coordenadas a partir da base OpenStreetMap. E agora a nossa atividade é fazer a validação visual da localização do empreendimento a partir dessas coordenadas que foram geradas automaticamente. O primeiro passo é criar uma conta na base. A base fica no openstreetmap.org, nesse endereço. Depois que criou a conta, faz o login no canto superior direito, tem um botãozinho de entrar, se tiver em português entrar, ou se tiver em inglês é login. Feito o login, já aparece aqui no canto superior direito seu nome de usuário e o avatar, se tiver um avatar. Isso significa que você conseguiu entrar com sucesso. Bom, primeira providência é copiar o par de coordenadas que está na planilha que vai ser enviada para vocês na coluna lat-long, mas para o final das colunas tem uma coluna lat-long que ela vem com o par de coordenadas junto. Então tem tanto a latitude quanto a longitude separado por vírgula. No nosso exemplo, a gente vai usar a latitude menos 8,0023874, longitude menos 34,8864581. Repare que no OpenStreetMap, o separador dos decimais, do número da coordenada em si, ele é o ponto, porque é o separador internacional. Aqui no Brasil, o separador de decimais é a vírgula. Então é importante que vocês copiem como está lá na planilha, que é com o separador com ponto, né? Não vírgula. Então vamos colar aqui o par de coordenadas no campo de busca, no canto superior esquerdo. Colei aqui o par de coordenadas, mandei ele ir. Ele foi. Agora ele oferece aqui na esquerda dois pares de coordenadas. Aquele que você informou, né, que é o primeiro aqui em cima, e o segundo ele inverte a ordem, né? Ele oferece também a inversão da ordem. No caso, a gente vai investigar só o primeiro. Vamos fazer agora o seguinte: na direita aqui tem os controles dessa tela básica dele. O terceiro ícone de baixo para cima é o compartilhar, é um quadradinho com uma setinha, vocês clicam aqui e clicam em incluir marcador. Ele vai incluir um marcador no mapa, e aí a gente vai ver se o marcador no mapa, né, que ele inclui o marcador para essa coordenada que foi informada. Se caiu no residencial Sapucaia, vejam que o residencial aparece aqui em cima para mim. Quando vocês fizerem aí também reproduzir o exercício, vocês verão, bem em cima do marcador está o residencial. Então o marcador não caiu no residencial, caiu perto, bem perto, mas não caiu em cima dele. Como a gente faz então para movimentar o marcador até a posição correta? Vejam que quando vocês colocam o mouse em cima do mapa, ele vira uma mãozinha aberta. O que significa? Essa mãozinha aberta significa que agora você pode mover o mapa. Para mover o mapa, vocês podem tanto usar esse controle aqui da barra da direita, o mais e o menos, aproximar, afastar, ou quem tiver em casa pode usar também a rodinha do mouse, né, para aumentar o zoom, diminuir o zoom, tá vendo? Com a rodinha do mouse ou com mais e menos. Para mover o mapa, clica com essa mão aberta, segura e arrasta o mapa. Então eu arrasto até o marcador cair em cima do residencial Sapucaia e Aguazinha. Aqui pode surgir uma dúvida também, porque a área ocupada pelo residencial, ela é uma área comprida, tá vendo? É um residencial, inclusive, com muitos blocos, ele é bastante grande. E pode surgir uma dúvida de onde eu coloco o marcador, né? Eu poderia colocar o marcador aqui na ponta, ou aqui embaixo, na outra ponta dele. Geralmente o que a gente faz é colocar o marcador bem no meio da feição. Então, tenta posicionar no meio, que ele já fica certo ali. Agora, a gente vai anotar as coordenadas corretas do empreendimento. Vejam que na coluna da esquerda aqui na janela, ele manteve
as coordenadas informadas originalmente, que é a -8.00238874, -34.886451. E na coluna da direita aqui nessa janela tem um campo chamado GeoURI. O que é isso? O RI é um identificador universal para recursos de internet. Então é Universal Resource Identificator. Nesse caso aqui, esse identificador ele é especial, porque ele é uma localização geográfica, então ele é chamado GeoURI. Para a gente informar lá na planilha, lá no formulário de validação, as coordenadas certinhas, o que a gente vai fazer? A gente vai copiar esse código aqui, só que a gente vai limpá-lo, tá? A gente vai copiar, abre um bloco de notas qualquer, cola esse valor, mas a gente vai pegar desse valor, a gente vai limpar toda essa parte que vem depois da interrogação e a gente vai limpar o gel dois pontos. Então a gente vai ficar só com par realmente de coordenadas, que aqui ele corrigido, ele está dando muito próximo do original também, ele está dando -8.00028 e longitude -34.88837, ou seja, abriu o bloco de notas, copiou esse código inteiro aqui, limpou, a gente obteve então o par de coordenadas correto do empreendimento na base do OpenStreetMap. E agora o que a gente vai fazer é entrar aqui no editor dele para poder fazer o print da área. Esse print da área vocês vão colocar também lá no formulário de validação. Vem aqui em cima, ó, tem o nome OpenStreetMap, no canto superior esquerdo, no título da janela, no título aqui da tela, desculpe. Do lado tem um botão editar. Clica no editar, ele já vai entrar no editor padrão dele, que é o ID. Tá? Se você estiver entrando pela primeira vez, ele vai abrir uma janela aqui, pop-up, né? Aquela janela que fica por cima, oferecendo tanto você fazer um tutorial quanto você editar. Então pode clicar em começar a editar, não tem problema. Essa área aqui, no nosso caso de exemplo, ela já está bem mapeada, né? Já tem bastante mapeamento de feições. Então, para ficar mais fácil para vocês, vem aqui no ícone, é o quarto de baixo para cima, dados do mapa. A gente vai tirar os dados do OpenStreetMap por enquanto, tá vendo? Eu cliquei, ó. Se eu clicar aqui, ele mostra os dados do OpenStreetMap, no caso, as feições marcadas como foram mapeadas. Então, você tem as vias, as edificações, pontos de interesse. Se eu desmarcar aqui, ó, ele tira tudo que está por cima da imagem de satélite, tá? Então, a gente tira para ficar mais fácil de ver. Fechar. Esse foi o quarto de baixo para cima. O ícone em cima dele são as configurações de fundo. Então, a gente vem aqui, configurações de fundo, para escolher a melhor imagem de satélite para fazer o print. No nosso caso aqui, ele entrou já com a imagem global da ERG, mas geralmente ele começa com essa daqui, que é a aérea Bing, imagem aérea Bing. Tá? Vejam que para a imagem aérea Bing ficou muito poluído, né? Tem interferência de nuvens. Então volta aqui na configurações de fundo, ó, quinto ícone de baixo para cima, que tem um desenho das camadas. Vamos começar a buscar outras imagens que sejam melhores. Ó, mudei para Mapbox, ele continua com muitas nuvens. Se eu for para a global da ERG, veja que ela já está, ela já retira essas nuvens, né? Ela tem um filtro para nuvens. Se eu botar a imagem Maxa, ele retirou as nuvens, só que a imagem ficou muito, na verdade ela ficou com muito pouca definição, tá vendo? Ela parece que está toda granulada. Então, dessas imagens que a gente testou, a melhorzinha para essa área foi a global da ERG, tá? Então, é importante também, pessoal, a gente já fez a anotação do par de coordenadas correto, né, no bloco de notas. Agora vocês anotem também o fabricante da imagem, que vai ter que ser informado lá no formulário. No nosso caso é ESRE, tá? Basta colocar ESRE.
No nosso caso aqui, a gente já caiu, quando a gente entrou no editor, a gente já caiu na imagem onde está localizado o empreendimento. Mas vamos supor que a gente quisesse confirmar que esse empreendimento é o residencial que a gente está procurando. Basta vir aqui do lado e escrever residencial, tá? Você vê que começa a escrever residencial e já aparece uma porção de resultados aqui. Porque ele vai mostrar tanto o residencial em si, mapeado, quanto as vias que ligam nele, todas as feições que ligarem, que tiver algum nó junto dele, ele vai mostrar também. Só que o que interessa para a gente hoje é o residencial. A gente não está interessado ainda nas vias que estão no entorno e tal. Então, clica aqui no primeiro resultado, ele já vai aproximar para o residencial, tá? Então, para o caso, né, não vai ser o nosso caso, porque a gente já encontrou o residencial naquela tela principal lá do OpenStreetMap. A gente está agora no editor. Mas eu estou falando só para o caso eu movimentei o mapa de lugar, não sei mais onde é que está o residencial. Então, clica aqui em procurar, escreve. Começa a escrever residencial, já vão aparecer os resultados. Bom, tá aqui o residencial. Se quiser, pode mover essa imagem também, que não muda nada lá na base, tá? Vejam que nenhum botão desses daqui está aceso. Por quê? Porque eu desabilitei aqui os dados do mapa, tá? Então tá aqui a imagem do residencial. Façam o print, né, dessa área aqui com o programa de captura de tela que vocês preferirem, porque essa imagem depois ela vai ser informada lá no formulário, tá? Além disso que eu estou falando aqui no, no vídeo, lá no mini guia eu coloco para vocês também muito mais detalhes do que eu estou falando agora, né? O que eu estou falando agora é para facilitar vocês, como é que faz. Mas lá no guia, se tiver alguma dúvida, alguma coisa, tem lá escrito o que precisa saber. Também a gente quer saber, gente, qual a data dessa imagem aqui, satélite. É interessante saber qual a data da imagem satélite. Não só o fabricante, né? O produtor, no caso. Também a data. Como é que a gente procura a data? Nessa tela aqui do Editor ID, para vocês terem acesso à data da imagem, tem que usar uma tecla de atalho que é Ctrl Shift, segura com a mão. Ao mesmo tempo, os dois botões Ctrl Shift e B de bola. Aí vai aparecer um pop-upzinho aqui embaixo, que são as informações da imagem. Tá vendo? Ele fala que é a imagem global da ESG, conforme a gente escolheu. O nível de zoom é 17. E aqui tem a data da captura, ó. A gente só vai pegar o ano dela. Então, anota o ano lá no bloco de notas também. No nosso caso é 2021. O restante das informações, para a gente, nesse momento, não importa. Então, seria só o ano da data de captura. Pode fechar aqui no xizinho. Uma observação. Nem todas as imagens que estão sendo disponibilizadas pelo OpenStreetMap, na verdade, é uma parceria do OpenStreetMap com essas empresas produtoras de imagens, nem todas as imagens estão atualizadas, depende da área. Então, pode ser que vocês cliquem no Ctrl Shift B e não apareça aqui o ano, não apareça a data da captura. Como fazer então para informar no formulário? Quando vocês clicarem nessa tecla de atalho, nessas teclas de atalho, e não tiver o ano da imagem, vai colocar como 0000, tá? Então, quando não tiver imagem, não tiver a data da imagem, é 0000. Então, recapitulando, pessoal, a gente começou com um par de coordenadas, que foi o par de coordenadas que foi gerado pela geocodificação automática, e essa prática é para fazer a validação visual dessas coordenadas, para ver se essas coordenadas correspondem certinho ao empreendimento. Se corresponder certinho ao empreendimento, não tem problema algum, vai informar que não há nada a fazer, vai informar o mesmo par de coordenadas. Mas geralmente não é assim que acontece, tem sempre um desviozinho
entre o par de coordenadas que foi gerado na geocodificação e o par de coordenadas que é o real, aquele par de coordenadas onde está realmente localizado o empreendimento. A gente partiu, então, desse par de coordenadas geocodificadas, do nome também do empreendimento, que é importante, que também está na mesma planilha, e aí fizemos a validação visual desse par de coordenadas, e fazendo a validação visual, a gente obtém um novo par de coordenadas, que é o corrigido. A gente obteve também parte da imagem de satélite que corresponde à área do empreendimento, e a gente registrou também o ano e a empresa da imagem de satélite que foi usada para essa validação visual. Essas informações vocês vão colocar no formulário de validação que foi oferecido a vocês. É importante que sempre que tiver alguma dúvida, não manda o formulário com dúvidas, tá? Sempre que tiver uma dúvida, dá uma parada, pergunta para mim. Enquanto eu não respondo, passa para o próximo registro, tá? Que aí não vai atrasar o trabalho também. Evitem criar soluções quando tem dúvida. Se tiver dúvida, vem direto a mim, tá? Só que não precisa parar o trabalho, já vai procurando o próximo par de coordenadas enquanto a gente tiver que resolver algum problema. E assim, como é que a gente sai dessa tela aqui que eu tô, né? Que é o editor ID. Como a gente não fez nenhuma alteração no mapa, né? Eu vou só fazer uma coisa aqui para mostrar para vocês. Eu vou botar de volta os dados do OpenStreetMap. Vamos supor que você estava mexendo aqui no mapa e você mudou algum ponto de lugar, tá? Ai, meu Deus, mexi na base, né? Acabei estragando a base. Não, veja aqui em cima que ele tem apenas uma alteração, que foi o que você fez. Aí é só vir aqui e desfazer, tá vendo? Desfazer. E como vocês não mandaram nada para a base, né? Vocês, na verdade, vocês não enviaram os dados, não foi alterado nada na base, então não precisa se preocupar com isso. Vamos tirar de novo as feições para vocês verem só a imagem. Independente se eu estou editando ou não, se está feições ativadas ou não aqui, para sair dessa tela aqui, basta vir na setinha do navegador aqui em cima, ó. Tá vendo? Eu voltei para a tela anterior. Se eu clicar de novo na setinha de voltar do navegador, da janela do navegador, eu volto para a nossa tela inicial, que a gente começou a prática aqui. Olha que interessante, se eu for para frente, eu clico para aquela setinha para ir adiante no navegador, tem a seta para voltar e para ir adiante. Eu vou repassar aquelas telas que a gente já entrou, onde a gente já entrou. Ele fica com a memória, tá vendo? Então, se precisar voltar no local, basta ir nas setinhas do navegador, tá? Também é uma dica importante. E como vocês não enviaram os dados, não tem problema, tá? O ideal é não mexer naquelas linhas, naquelas feições que já estão mapeadas. Mas se acontecer, esbarrei com o mouse, acabou saindo uma linhazinha de lugar, se vocês não enviarem os dados lá para a base, nada mudou, tá? Então não precisa se preocupar, basta voltar na setinha do navegador até sair da janela. Se quiser vir aqui, ó, sai do login, tá? Desloga. Ou se não quiser, basta fechar o navegador, que ele já vai deslogar você da base. Você não fica logado lá na base, tá bom? Então seria isso, né? A prática é obter as coordenadas reais do empreendimento, né? Onde é que elas estão localizadas no mundo real, a partir de coordenadas que a gente informou que foram as geocodificadas. Obteve as coordenadas, anotou no bloco de notas, e aí a gente partiu para o print da imagem de satélite da área onde está o empreendimento investigado. E aí eu mostrei para vocês como retirar aquelas feições do OpenStreetMap para ficar mais fácil, como escolher a melhor imagem e faz o print da imagem e anota, sempre lembrar também de anotar tanto o produtor, né, da imagem, no nosso caso a melhor foi a da EGE, quanto o ano da imagem.
tá? Se não tiver o ano, é para informar no formulário 0000, tá? Então, eu fico à disposição. Qualquer dúvida que vocês tiverem depois podem me procurar. Voltando também a informar que o ideal, vocês vão receber um conjunto de amostras. Teve dúvida em alguma amostra? Manda para mim a dúvida, mas não para. Vai continuando, né, o restante das amostras enquanto eu não respondo vocês, tá bom? Muito obrigada pela oportunidade e até a próxima. Obrigada.